Oi pessoal, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui nesse canal a gente transmite conhecimento que transforma. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma experiência de cocriação a partir de transformações internas com o EFT e outras transformações da minha própria mente. Eu tô nessa caminhada de autoconhecimento, para quem não sabe, há mais ou menos 20 anos. Faz 10 anos que eu trabalho reprogramando mentes, né, com a PNL. Então, tem um pouquinho de conhecimento sobre como a gente pode transformar a nossa mente para transformar a nossa realidade, né? Tô na minha 13ª onda da ressonância harmônica e para mim é um constante aprendizado. A gente tá sempre aprendendo com cada experiência, né? E caiu nas minhas mãos um livro que é fantástico, que é o livro do Fim do Karma, da Meiri Yamaguchi. Eu já falei aqui algumas vezes sobre esse livro. É um livro, assim, que expandiu minha mente ainda mais, assim. Eu já sabia de algumas coisas sobre o despertar do corpo arco-íris. Para quem não sabe, eu recomendo muito ler o livro para entender, até procurar entrevistas da própria Meiri falando sobre o despertar do corpo arco-íris, porque é algo muito importante. Eu acredito que é o nosso próximo passo no despertar como humanidade, que é a capacidade da gente despertar cada uma das células do nosso corpo a ponto de fazer mudanças químicas na nossa química corporal e com isso conseguir atingir um novo patamar de ascensão mesmo, sem precisar passar pela... Como é que é a palavra que a gente pode usar? A passagem da vida pro outro lado, sem precisar passar por isso. Então ela conta nesse livro uma história que é baseada nos próprios aprendizados que ela teve. Tem muita questão científica, muita questão da metafísica envolvida. Então é muito incrível. E nessa viagem que eu fiz, eu justamente estava lendo esse livro, né? Esse livro é um livro que eu já comprei há, olha, uns bons meses. E eu acho que faz um ano já mais que eu tinha comprado esse livro. E eu não tinha lido, porque eu ainda não sentia que era o momento. E nesse momento dessa viagem específica, que eu tava lá perto das montanhas, que a energia fica muito mais sutil, que a gente fica num outro patamar energético, e eu tava lá justamente para fazer alguns downloads de informação, eu senti, nossa, agora eu tô pronta para ler esse livro, né? E foi incrível, porque expandiu muito a minha consciência. E eu comecei a perceber, né? Ela fala também de técnicas do EFT, para quem não conhece, né? Emotional Freedom Technique. É uma espécie de acupuntura com os dedos, né? Que a gente vai tocando nos pontos e vai fazendo as liberações. E são esses os pontos, né? Para quem quiser, eu sempre recomendo o canal da Nara Muller, é M-U com trema, L-L-E-R. Ela é maravilhosa, ela conta no canal dela a experiência dela curando o próprio astigmatismo dela, que era algo hereditário, genético, e ela curou isso com o EFT. Ela fala muito sobre as questões também, né, do sintoma, do que está por trás do sintoma, que o corpo ele só está mostrando alguma coisa que está passando no inconsciente, que é o que eu falo aqui para vocês, que é o que a professora Cristina Cairo fala, que a Louise Hay fala. Enfim, tá tudo interconectado. E a Nara, ela mostra muito essa técnica do EFT, que é falado no livro também, né? E eu achei interessante a nova perspectiva que eles deram assim, para essa técnica, né? Que é sobre a gente também liberar questões, sentimentos e memórias que estão arraigadas em memórias que estão lá no nosso inconsciente, que muitas vezes vão emergindo a partir da própria prática da PNL, né? Eu gosto muito da PNL porque a gente vai direto no ponto, a gente vai direto na raiz do problema e com isso a gente consegue limpar para dar um salto quântico, né? E aliando com a EFT, que eu achei fantástico, foi que também você vai limpando de uma forma ainda mais acelerada, vai potencializando a própria PNL dentro desse processo de limpeza, né? E junto com isso, eu também tenho formação em barras de Access,
eu comecei a usar algumas técnicas do Access, né? Eu vou lendo e vou praticando ao mesmo tempo, né? Porque afinal de contas, se a gente só vai ficar lendo só para ficar no cabeção, eu não quero mais ficar alimentando essa sombra do sábio que fica eternamente lendo, estudando, fazendo curso e não praticando as coisas, né? Então eu fui lendo e fui praticando. E aí eu comecei a limpar padrões de rejeição, né? Eu até fiz um vídeo falando sobre rejeição. Eu ainda não publiquei. No momento que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu ainda não publiquei o vídeo, mas ele já tá pronto, eu vou publicar. Talvez eu publique antes, enfim, não interessa. E fui limpando esses padrões de rejeição, fui limpando esses padrões de sensação de decepção, sensação de ter decepcionado as pessoas, tudo assim, né? Fui limpando, indo junto com a PNL, indo lá atrás, junto com a EFT, indo lá atrás, e finalizando tudo com a barras de Access, né? Fazendo afirmações aclaradoras, limpando tudo aquilo que estava no meu subconsciente, porque querendo ou não, como a gente acaba sendo criado nessa sociedade que tem um paradigma bem específico, bem materialista, bem religioso, você tem uma série de dogmas que são colocados em você, mesmo que você seja ateu, né? Como eles falam sobre isso no próprio documentário Quem Somos Nós. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Tem disponível em vários lugares gratuitamente. E a gente percebe que muitas vezes lá atrás da gente, né, no nosso subconsciente, existe uma ideia de que precisa ter sacrifício, de que precisa ter dificuldade para a gente viver as coisas, para a gente experimentar as coisas. E eu justamente comecei a limpar, assim, eu falei, nossa, universo, todos os lugares onde eu ainda acredito, tanto todos os lugares, dimensões, vidas paralelas, vidas simultâneas, onde eu ainda acredito que eu preciso de sacrifício para viver, onde eu ainda preciso de dor para continuar minha vida, eu agora destruo e descrio para o bem maior, Podem-Poc. Só isso, basta, né? Fui fazendo esse tipo de afirmação, né? Fui limpando todas as ideias de sacrifício, todas as ideias de dificuldade, fui limpando tudo isso. E foi curioso, porque logo antes de eu começar a fazer essas afirmações aclaradoras, né? Tinha acontecido do abençoado que me acompanha, ele tinha me convidado para fazer uma trilha, assim. E eu não queria ir, assim, eu queria, mas não queria, eu me sentia culpada de ficar em casa, mas ao mesmo tempo eu não queria ir, e aí eu não ouvi a minha própria vontade interna, aquilo que o meu corpo estava me pedindo, e eu fui. Olha como é aquela coisa, né? Eu não quero ir, mas eu me forço para ir para agradar, né? E aí, nesse processo, eu tava lá na escalada, enfim, aí aconteceu que acabou chovendo no meio da escalada, a gente tava no meio da trilha, aí começou a ficar super difícil pra mim, subindo aquele morro, eu pensava assim, nossa, é facinho, é rápido, né? Tentando me enganar, e no meio do caminho eu começo a ver, não, ainda vai demorar 1 hora pra gente chegar no topo, aí começa a chover, assim, né? Tudo, né, toda bad acontecendo, assim, eu disse, ó, não, assim, olha, eu vou voltar, se tu quiser tu continua. Isso foi uma coisa, assim, super difícil pra mim, né, porque eu, né, tava trabalhando toda essa questão de não querer decepcionar os outros, e eu tive que tomar o passo de vou te decepcionar, sinto muito. E, enfim, a gente foi descendo e tal, e aí quando a gente tava descendo, começou a vir, né, aquela coisa assim, né, a gente começa a se conectar mais com o nosso interno, começa a se conectar mais com a nossa intuição. A natureza, ela propicia muito isso, né? Esse ir para dentro, né? Ir para dentro da floresta, né? A floresta está dentro de nós. E estava refletindo sobre o filme Matrix, porque a gente, para o grupo de estudos, a gente está estudando, estava justamente vendo o filme Matrix, etc. Estava refletindo sobre algumas coisas sobre isso. E aí começou a vir uma voz assim, né? De que cada passo conta. Mesmo os passos em que a gente dá em falso, em que a gente quase se machuca, que a gente quase cai. Eu dizendo isso, ainda não tinha acontecido nada, né? Eu só caminhando, ai meu Deus, quando é que vai acabar esse caminho? Não chegar nunca. A gente já tava, tipo assim, na última parte, assim, que tava quase voltando, né, pra civilização. E não chegava nunca, E Jesus Cristo, acaba de uma vez esse calvário. Aí, quando a gente tava quase chegando, tava na parte mais fácil, assim, ó, quase que plana, eu dou um mau jeito no meu pé. E
sinto a dor assim, mas estava ok. E aí eu começo a fazer essas limpezas, né? O abençoado foi para um lado, foi continuar lá a caminhada dele de um lado, e eu fui sozinha caminhando, fazendo essas afirmações aclaradoras, e limpando toda essa ideia de sacrifício, toda essa ideia e tudo, né? E aí eu achei curioso, porque nesse processo de fazer essas limpezas, eu percebi que eu sentia medo desse desconhecido, né? Desse como é que pode ser a vida sem a ideia de sacrifício, eu não conheço isso. Eu gosto daquilo que é familiar, daquilo que é confortável para mim, mesmo que seja um familiar que não seja gostoso, né? Que não seja maravilhoso, que seja às vezes até sofrido. Muitas vezes a gente se agarra naquilo que é sofrido, porque afinal de contas o desconhecido pode ser muito mais sofrido e a gente nem se dá conta. E aí, é nesse processo, é quando eu cheguei em casa, né, depois de ter caminhado tudo, enfim, aí a gente ligou o ventilador e tal, e eu acho que esfriou muito rápido, aí eu comecei a sentir a dor no meu tornozelo, e meu Deus do céu, assim, eu chorei de dor. E aí eu fui percebendo que era só a catarse de todas essas questões da limpeza dos princípios, né, das crenças de sofrimento, das crenças de bloqueio, das crenças que precisa ser difícil, que precisa ser sofrido. Porque eu dizia assim para o universo, como é que pode ser mais fácil? Como é que pode ser viver a vida tendo facilidade na minha vida todos os dias, tendo tranquilidade e lutando dentro de mim todas essas memórias ainda, né? Eu fui sentindo que o choro foi uma maneira de ir limpando isso, né? Essas memórias que estavam gravadas no corpo, essas ideias que muitas vezes são hereditárias, né? Que a gente recebe. E eu fui fazendo EFT, né? E fui fazendo EFT para dor no pé, porque no começo era muita dor no pé. E aí eu fui baixando, né? Porque você começa a fazer EFT e você começa... qual é de 0 a 10, quanto tá a sua dor? Tá em 10, tá. E aí você vai fazendo, faz uma rodada. Quanto tá agora a dor? Tá em 9. Vai fazendo até a dor zerar. Aí eu percebi que a dor no pé tinha zerado. E ainda sobrava uma dor no tornozelo. Aí eu comecei a fazer pra dor no tornozelo e tudo, e fui limpando. E a dor foi passando. Aí dormi tranquila, né? Tipo, e eu vi assim, olha, não tem nada sério com o meu pé, assim, eu senti, né? Perguntei, pé, tem alguma coisa aí? Não. Vai dormir que vai passar, né? E fui deixando a limpeza acontecer. E aí, quando eu acordo no dia seguinte, já conseguia caminhar. O que é algo que mostra, né? Tipo, olha, como pode ser mais fácil, né? Dessa forma, pode ser fácil, você pode se curar de dores muito rapidamente. Eu comecei a perceber, a vir para mim essa consciência, né, de que, nossa, as coisas podem ser mais fáceis. Talvez pudesse ser sem toda essa dor, talvez pudesse ser. Eu ainda estava ali trabalhando nessa liberação, né? E aí, enfim, várias coisas aconteceram e eu fui pegar o trem para ir para casa, né? E por diversas questões, a gente acabou pegando trens separados. E eu, nesse trem, tô lá, enfim, era um enorme de um trem, tipo, pegava um trem, aí descia numa estação, aí tinha que pegar outro trem, aí quando eu já tava no terceiro trem, já cansada, de saco cheio, aí eu fui buscar, fui olhar, né, porque quem é que tinha comprado os trens, assim, que era assim, era a pessoa que ainda acreditava que tinha que ser com sacrifício, né, que não podia se dar o luxo de uma coisa fácil, de um trem fácil, de um trem direto. Olha o paradigma, né? E aí eu fui procurar o tal do trem que era pra mim, e não encontrava o tal do carro número 12. E eu pedi pra moça, esse daqui é o meu lugar, é aqui? E era o carro número 2. E ela falou, sim, é aqui, entra aqui, não sei o que. Tá, beleza, entrei. Chego lá, tinha uma mochila no meu lugar. Eu falei, nossa, não, isso daqui tá errado, né? Enfim, não é meu. Até tirei o negócio que tava no banco e tudo, não sei o que, sentei. Aí quando vai ver, o trem já tava andando. Já tava andando, tipo, uns 5, 10 minutos. E aí vem uma pessoa e diz, não, a senhora tá no meu lugar. Como assim eu tô no seu lugar? Não, cara, não sei o que, enfim. Fomos descobrir que eu tinha entrado no carro errado, né? Que eles falam que é carro, né? Voiture. Tava no carro errado, que o meu carro era realmente o 12. E aí uma moça falou assim, mas você não vai ter como passar pro carro 12,
porque não tem uma conexão com o carro 12. Aí eu, tá, tudo bem, não tem problema, né? Me sentindo mal, né? Triste, bom, né? Volto o cão arrependido, com o rabo entre as pernas. Desci as escadas, fui até tentar encontrar, né? Pô, um controlador ali, né? Que pudesse me dizer o que fazer, né? Controlador do trem, né? E não tinha ninguém. Aí eu vi um espaço vazio, aí tinha um senhor até sentado no lugar, vi um espaço vazio, eu vou te deixar tranquilo aí e vou sentar nesse outro espaço vazio. Encontrei um espaço vazio, tranquilo, tinha espaço para as pernas, sentava sozinha, não tinha ninguém do meu lado, não tinha ninguém me incomodando, porque no outro lugar que eu tava tinha um senhor sentadinho do meu lado, né, incomodando. Isso tinha sido várias vezes que tinha acontecido durante vários trens que eu peguei nessa viagem. Sempre tinha um abençoado que vinha e se sentava perto e que resolvia fazer barulho ou que resolvia fazer alguma coisa. Enfim, aí me sentei lá sozinha, tranquila, no silêncio, na paz, sem ninguém me atucanando e tudo mais. E aí eu me dou conta, gente, eu tô na primeira classe. O meu bilhete que eu tinha comprado era da segunda classe. Eu estava presa na primeira classe. Por um engano, a mulher me disse que era ali, eu confiei, fui não sei o quê. No final das contas, eu acabei sentada na primeira classe. E dentro de mim, eu tava com muita paz, muita segurança, muita tranquilidade. Porque algo me dizia, vai dar tudo certo. Porque o que poderia acontecer? Poderia vir alguém controlar o meu bilhete e dizer, você tá na segunda, você era com o bilhete da segunda classe, você tá na primeira classe, você tem que pagar a diferença, não sei o quê. E dentro de mim não tinha nenhum medo, nada, nenhum receio, nada. Aí até que veio o controlador e ele não tava nem perguntando para ver o bilhete de ninguém, viu? Eu que no alto da minha honestidade, do meu compromisso com a verdade, que é um valor muito importante para mim, eu falei pra ele, olha moço, aconteceu o seguinte, deu esse engano, a mulher da porta me disse que era aqui, eu entrei aqui e agora eu não tenho como passar pro outro lado. E ele sorriu pra mim e falou, não se preocupa, tá tudo certo, você pode fica aí nesse lugar. E eu achei isso doido. Olha como é doido. Quando eu limpei, terminei com essa catarse em que eu limpei toda essa necessidade de sofrimento, toda essa necessidade de dificuldade, eu co-criei algo muito mais fácil, que estava muito mais afinado com a minha vibração e frequência. Eu co-criei um lugar na primeira classe com um bilhete de segunda classe. E ainda por cima, o número do banco onde eu fiquei sentada era o número 102, ou seja, era o 12, que era o lugar onde teoricamente eu tinha que estar, onde eu teoricamente tinha que sentar. Eu fui sentar justamente naquele lugar. E o número 12... eu aprendi isso com a Aline Ribeiro, minha amiga numeróloga maravilhosa. Beijo pra você, querida. E ela me ensinou que o número 12 é quando é a carta do enforcado, né? No tarô a gente sabe disso. E ela me explicou que isso significa olhar as coisas de uma nova perspectiva. Claro, tem gente que olha isso como tem o lado negativo, né? Que é o estagnado, que é o ficar parado no mesmo lugar, etc. Mas também tem o outro olhar, que é o olhar de olhar a vida de uma outra forma, ter um novo olhar sobre as coisas. E eu senti que aquilo era o universo me respondendo. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais simples? Como pode ser mais leve? O tornozelo está muito conectado com as direções que a gente está dando para a nossa vida, né? E eu ali, naquele momento em que eu disse um não para mim e um sim para o outro, eu estava reforçando um padrão que eu já tinha começado a limpar, que era o de parar com essa ideia de decepção e tudo mais. Por que eu ainda estava precisando continuar no mesmo padrão de decepcionar a mim para alegrar o outro, né? E aí o corpo fala, e aí todas essas coisas aconteceram para eu finalmente conseguir me libertar de vez dessa ideia de sacrifício, dessa ideia de dificuldade, né? E essa experiência para mim foi muito significativa, assim, né? Porque é o literal sentir na pele, né? E perceber na pele, né? E, nossa, eu não sei explicar para vocês, assim, eu gostaria de poder ter palavras para dizer, né? Nossa, você tem que fazer isso, isso e isso. O que eu tenho percebido
a cada momento é que a vida ela é muito mágica, sabe? Quando a gente se permite confiar nesses sussurros do nosso coração, nessa segurança que a gente sente no nosso coração, nessa segurança, nessas crenças fortalecedoras que nos falam justamente de que a vida está sempre cuidando da gente, né? E olha aí, a vida estava cuidando de mim, me dando um bilhete na primeira classe que eu nem tinha comprado. E tá tudo muito conectado, assim. Eu sei que aqui no YouTube a gente não pode fazer vídeos falando mais livremente, né? Sem ter um foco, sem ter um objetivo final, entregar para as pessoas uma coisa que elas possam fazer na vida delas e possam, né, se libertar. Só que esse é o meu jeito, né? O meu jeito é contando para vocês coisas que eu fiz, coisas que eu pratico, para que de repente isso possa inspirar vocês, né? Através da minha experiência, daquilo que está integrado nas minhas células, o meu campo consiga explicar para vocês isso de alguma forma, né? E talvez possa ser contribuição. E através desse emaranhamento quântico, eu também possa aprender com vocês, também possa receber de vocês, né? Então, você já teve alguma experiência com EFT? Já teve alguma experiência dessa dissolução de crenças através de catarses que você queira contribuir? Deixa aqui nos comentários, deixa aí um aprendizado também para mim, deixa aí alguma troca que você gostaria de fazer. Eu sempre aprendo com cada pessoa que traz aqui uma informação, que compartilha alguma coisa, que compartilha algum insight, e porque a gente está aqui justamente para se ajudar a se transformar, a gente está aqui para crescer junto. Acho que esse é o maior objetivo, né? E a espiritualidade, o caminho, ele não é sofrido, né? Como carregar de uma cruz, como diz uma meditação do Ganesha da Noemi Bajali, né? O caminho, ele pode ser leve, ele pode ser fácil, ele pode ser tranquilo. E eu acredito que é através da simplicidade das coisas que a gente vai percebendo essa leveza, essa facilidade das coisas, né? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te trouxe alguma contribuição para o seu dia, deixa aqui nos comentários, deixa aqui um compartilhamento, um aprendizado, alguma informação que você acha que possa contribuir com a caminhada de cada um de nós, tá certo? Um beijo grande, um ótimo dia para você e até a próxima!